Olá, segundo ano. Hoje, em Geografia 2, nós vamos ver o capítulo 6 do nosso material da apostila, que fala sobre regionalização brasileira. Bem, o que nós vamos ver sobre a regionalização? Bem, a ideia de regionalização, ela veio com uma ideia de centralização governamental. Isso a gente está falando em um momento onde nós tínhamos basicamente a economia como arquipélagos, Então tínhamos desenvolvimentos locais e havia uma necessidade de centralização no governo federal. Isso nós estamos falando mais ou menos da década de 30, na era do governo Vargas. Então, é feita uma solicitação, Então, a primeira proposta é feita aí pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que inicialmente vai considerar os aspectos naturais, os aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, tá? E aí, a partir daí, começa-se, esse estudo para ver quais características, até porque nesse momento a natureza seria imutável. Mas com o passar do tempo, algumas outras necessidades, elas vão aparecendo, Então, outras características vão sendo adotadas. E aí, por volta de 1940, o IBGE ele adota também os aspectos socioeconômicos para fazer a sua divisão. E aí nós temos a divisão, que nós conhecemos hoje, que vai se delimitar da forma que nós conhecemos a partir de 1988, que vai ser região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, tá? Então temos aí a divisão do IBGE. Depois nós vamos ver a divisão dos complexos geoeconômicos. Bem, essa regionalização ela foi proposta por Pedro Pinchas e ele considerou as atividades econômicas que eram desenvolvidas em cada lugar. Bem, uma primeira diferença aí entre elas. Na divisão do IBGE vocês vão perceber que cada estado está incluso totalmente, integralmente dentro de uma região. Então, o Rio de Janeiro está todo na região sudeste, o Tocantins está todo na região norte. Então, não tem uma divisão assim do estado. Já na regionalização geoeconômicas, não se caracteriza assim necessariamente o limite do estado, Por exemplo, o norte de Minas Gerais, ele não vai fazer parte da região centro-sul, ela vai fazer parte da região nordeste, porque as suas atividades econômicas estão diretamente ligadas às atividades da região nordeste, tá? Então, tem muito mais em comum do que com a outra região do que a centro-sul. Então, assim, o estado de Minas Gerais, ele tem uma parte que fica em uma região e outra outra parte do estado, A maior parte, digamos assim, fica em outra região, tá? Então, o limite territorial, ele não necessariamente é considerado, tá? Porque o que vai importar são essas atividades econômicas. E aí nós vamos ter 3 complexos regionais, que vão ser a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá bom? E a terceira regionalização é a 4 Brasis. A 4 Brasis, ela vai ser proposta, pelo Milton Santos, que se destacou muito na sua produção em geografia, e também por Maria Laura Silveira. Bem, eles já vão considerar o meio técnico científico informacional. Então é algo bem mais recente. Então já está falando aí da implementação do meio técnico no dia a dia. Então vai falar justamente das novas tecnologias, a informática, telecomunicações e como elas são implementadas de uma forma que elas vão ajudar na configuração do território, Então ela vai interferir diretamente na configuração, porque ela vai trazer várias mudanças, Principalmente em logística, deslocamento, principalmente fluxo de informações, pessoas e mercadorias. Então, já está ligado bem a esse processo de globalização. Então, o que acontece? Vai fazer uma outra proposta, porque alguns estados vão ter algumas coisas mais em comum do que outros. Então, nessa regionalização, nós vamos ter a Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a região concentrada, que basicamente vai abranger aí os estados
da região equivalente, né, a região sul e sudeste da regionalização do IBGE, tá bom? Então, não deixem de dar uma lida na apostila de vocês, sublinhem os pontos que vocês consideram mais importantes, dúvidas que surgirem também anotem, não deixe de colocar essa dúvida lá no post, tá? No post na Escola Web, onde eu vou colocar esse link para vocês acessarem esse vídeo. E aí, não deixe de voltar lá e comentar, tá? Deixar a sua dúvida, deixar a sua pergunta, tá bom? Nem que seja, professora, assisti, tá bom? Coloca lá. Tchau, tchau, até a próxima.